Sejam muito bem-vindos ao videocast Papo Reto IST, uma ferramenta de construção de conhecimento para educadores e profissionais da educação. Nessa temporada, vamos falar sobre infecções sexualmente transmissíveis e eu tenho um super time aqui com a gente. Começo apresentando a professora Tabata Cordeiro, doutora em Biologia Comparada pela Universidade de São Paulo e mestre em Biodiversidade e Evolução pela Universidade Federal da Bahia. É graduada em Ciências Biológicas pela mesma instituição. Atua como professora do setor curricular em Ciências Biológicas no Colégio de Aplicação da UFRJ e pós-doc aqui do mestrado em Novas Tecnologias Digitais na Educação da Unicarioca, além de fazer parte do projeto Ciência Delas. Comigo também, doutora Rayane Cupolillo, doutora e mestre em Epidemiologia pela ENSP Fiocruz, com graduação em Medicina e residência médica também pela Fiocruz. Professora adjunta do Departamento de Medicina em Atenção Primária à Saúde da Faculdade de Medicina da UFRJ, médica da família na Comunidade na Atenção Primária à Saúde pela Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro. Também com a gente, Marcos Araújo, enfermeiro especialista em doenças infecciosas e parasitárias e mestre em saúde pública com pesquisa voltada à gestão de risco entre jovens de 18 a 24 anos no uso de métodos preventivos ao HIV e AIDS. Atualmente, atua em um polo de prevenção combinada voltado à promoção da saúde sexual ao fortalecimento das estratégias de prevenção. Nesse episódio, nós vamos falar sobre o mapa de risco real da geração Z. De acordo com o Ministério da Saúde, as infecções sexualmente transmissíveis são causadas por vírus, bactérias ou outros micro-organismos e transmitidas principalmente pelo contato sexual sem preservativo. Também podem ocorrer transmissões da mãe para o bebê com menor frequência por contato não sexual, com secreções contaminadas. A testagem, junto com o tratamento adequado, melhora a qualidade de vida e ajuda a interromper a transmissão. A Organização Mundial da Saúde, a OMS, estima cerca de 6 milhões de casos de sífilis todos os anos. No Brasil, adolescentes e jovens são os que são mais impactados com o aumento das ISTs. Por exemplo, as maiores taxas de sífilis estão adquiridas entre os 20 e 29 anos e entre jovens de 13 a 19 anos. Eu começo aqui com a doutora Rayane perguntando quais são as principais formas de transmissão das infecções sexualmente transmissíveis e por que o jovem é tão vulnerável a elas. Bom, André, obrigada. Eu que agradeço o convite da participação, a presença da professora Tabata, do Marcos. Bom, começando a falar sobre as principais formas de transmissão, né, das ISTs. Como o nome mesmo já diz, infecções sexualmente transmissíveis, a via preferencial de disseminação dessas infecções é a via sexual, né? Nós temos outras vias de transmissão também, e aí a gente pode falar do compartilhamento de seringas, então, a transmissão pelo sangue e também a transmissão vertical. Que é da mãe para o bebê, né? Uhum. Seja durante a gravidez, durante o parto ou durante a amamentação. A gente chama essa via de via vertical, né? Então, algumas infecções sexualmente transmissíveis, elas também obedecem a essas hierarquias de transmissão, outras formas de transmissão além da sexual, né? E a segunda pergunta foi sobre o jovem, porque ele é tão vulnerável, né? Então, pensando que os jovens, eles tendem a ter comportamentos mais impulsivos, né? Estão descobrindo o mundo, tem uma tendência maior a pensar no presente, menos no futuro. Eles acabam ficando mais suscetíveis por isso, né? Adotam comportamentos que a gente considera comportamentos que são de maior risco, né? Dessas infecções. Então, o sexo acaba não sendo um sexo tão seguro, não fazem uso dos preservativos, muitas vezes tem a concomitância do uso de álcool e algumas outras drogas ou psicoativos que podem interferir nesse processo de tomada de decisão na hora de se prevenir, de se preservar. Então, os jovens, essencialmente, já há muitos anos, são considerados já um grupo, né? Um grupo de risco, digamos assim. Estão em maior risco de se infectarem, né? Por esses germes que estão disseminando pela sociedade. Marcos, você quer complementar também? Claro. Primeiro, bom dia a todos.
quando a gente fala novamente sobre esse tema, e como já estava na introdução, o boletim epidemiológico, ele evidencia cada vez mais essas questões, no sentido de, principalmente, está tendo um maior número de casos de ISTs no geral, entre a população, principalmente de 15 a 24 anos. Isso é uma questão inerente que até no meu mestrado eu falei um pouco sobre essa questão. E quando a gente observa esse tema de uma forma avaliando apenas o comportamento individualizado daquele indivíduo, daquela pessoa, a gente está numa perspectiva um pouco incorreta, porque a gente não está avaliando também todo o contexto que perpassa aquele indivíduo, no entendimento de, por exemplo, assim, existem subsídios para que aquela pessoa tenha acesso adequado, e o que eu falo sobre subsídios e gerenciamento de risco daquele jovem? Eu não falo sobre campanhas de divulgação de uso de camisinha no carnaval, no Dezembro Vermelho. Eu falo mais que isso. Eu falo sobre criar espaços onde aquele jovem consiga ter a liberdade de estar conversando, seja com aquele profissional ou seja em casa também, para que ele tenha acesso facilitado com um profissional que seja capacitado para trabalhar de uma forma naturalizada o tema de saúde sexual. Porque a gente sabe que ele é perpassado por muitas questões de tabu. Sim. Então, nessa premissa de tabu, muitas vezes ele não chega ao profissional. E se o profissional está ali e ele não consegue acessá-lo, qual é o local em que esse jovem vai experienciar, vai tentar pegar esse conhecimento? Muitas vezes entre os pares, né? E se ele tiver acesso à internet, às redes sociais e também nos influenciadores hoje em dia. A gente não pode desvincular também esse tema na atualidade. A professora Tabata é professora de biologia, atua na rede básica de ensino. Como funciona quando o jovem chega com essas dúvidas? Geralmente ele chega para o professor de biologia. Com certeza. E como é que essa postura de acolhimento, de transmissão de informação é importante para prevenir ISTs? Então, essa integração entre a escola e a saúde. Bom, primeiro eu queria agradecer mais uma vez pelo convite, por estar cercada de pessoas que eu já entendi que é um papo que vai render coisas muito boas, né? E aí eu acho que é muito bom porque esse trabalho ele precisa ser transversalizado, né? Transversal. Então, o atendimento da unidade básica e nas unidades escolares também, a gente precisa o tempo todo estar conversando com eles sobre isso, né? Dentro do currículo de ciências no ensino básico, né? No ensino fundamental 2. E dentro do currículo de biologia, no ensino médio, a gente já tem propostas de discussões dessas temáticas. Tanto da prevenção, quanto da epidemiologia dessas ISTs, e também dos cuidados, né? Que eles precisam tomar para se prevenir ou para cuidar caso haja contaminação, né? E aí uma coisa que eu percebo é que eles têm muitas dúvidas, né? Esse é o primeiro ponto, assim. Eles têm muitas dúvidas. É como se... E aí esse é um acesso que está universalizado, né? Ele é um acesso universal. O SUS está aí para provar isso. Mas muitas vezes eles não entendem ou não conseguem perceber que esse acesso pode levá-los a esses locais. E aí vem as perguntas para a gente, né? Então, o que eu gosto muito de fazer é trabalhar essa questão de epidemiologia relacionada com as ISTs, e aí eu faço isso com turmas de ensino médio, e no 8º ano, que eles são muito curiosos e, ao mesmo tempo, muito tímidos, receosos de perguntar, eu gosto muito de trabalhar com uma caixinha de perguntas. Porque sempre vem aquela pergunta do, meu amigo, a pessoa que eu não conheço, e aí eu falo, ok, então seu amigo, vamos falar sobre o seu amigo. E, ao mesmo tempo, eu acho que vale a gente ser franco, né? Então, é claro que eu tive minha formação, ela é diferente deles, né? Acesso à informação é muito diferente. Então, o meu estudo constante é no sentido de como trabalhar com eles esses assuntos que são muito importantes, mas, ao mesmo tempo, que eles possam se sentir seguros de trazer essas dúvidas em sala de aula. Porque é uma coisa que eu falo com eles. A gente precisa sanar essas dúvidas no coletivo. Porque a dúvida de um pode ser a dúvida de outro. E que se eles têm esse conhecimento construído em sala de aula, fica mais fácil de duas coisas, né? Que eles possam transmitir, já que vocês mesmos já trouxeram como que essa
essa conversa entre pares é importante também para desmistificar algumas dúvidas. Então, eles se formam para poder conversar com os colegas, com outras pessoas, né, sobre isso, mas também para eles se cuidarem, conhecerem o corpo e, a partir daí, ter uma relação de cuidado com esse corpo, né? E a partir que eles conhecem esse corpo, aí eles vão para as unidades de saúde. E quando eles chegam nas unidades de saúde, qual a importância deles entenderem que a testagem é um método de prevenção muito eficiente? Muito boa pergunta, André. Eu estava ouvindo Tabata falar e eu pensei em várias coisas, né? É curioso, porque, essencialmente, os jovens não costumam buscar muito os serviços de saúde, né? A gente vê essa dificuldade. E aí, acho que a primeira pergunta que a gente tem que pensar é assim, por que os jovens não buscam tanto assim a unidade de saúde, né? A gente vê qual é o perfil dos usuários que estão lá nas unidades básicas de saúde, né? Muitas mães com seus filhos pequenos, então, enquanto são pequenos, a mãe leva, tá tudo certo. Na adolescência, a gente costuma ter um vácuo, né? Os adolescentes não costumam buscar o serviço de saúde por conta própria, né? É isso, eles vão buscar muitas vezes informação com os pares, na escola. Mas a ideia é que a gente possa tornar esse ambiente da unidade básica de saúde, um ambiente da saúde, um ambiente favorável à presença dos jovens, né? Eu acredito que existem muitos fatores, múltiplos fatores, que acabam afastando o jovem. A gente tem que olhar para isso e pensar como é que a gente pode tornar isso mais atrativo. Então, uma ideia bastante interessante que eu acho que Marcos pode falar até melhor, de ter uma equipe especializada que possa fazer esse atendimento logo de cara, né? Especial, um atendimento voltado para dúvidas sobre infecções sexualmente transmissíveis, que esse jovem não fique esperando horas por um atendimento só para sanar uma dúvida, né? A gente hoje tem um modelo de assistência que acaba não favorecendo tanto isso. Então, iniciativas da Secretaria Municipal de Saúde, por exemplo, como a implementação dessa equipe de prevenção combinada, que a gente tem lá, então, jovens ou profissionais, educadores que gostariam de selecionar suas dúvidas ou tirar dúvidas pessoais e íntimas, né? Sobre sua saúde sexual, podem buscar a equipe de prevenção combinada do Complexo Rocha Maia, ali em Botafogo, e vão encontrar lá a equipe. Marcos vai estar na equipe, vai receber vocês, mas acho que Marcos pode complementar também, falar dessa experiência que tem sido, né, receber essa população, ter uma equipe que tem uma linguagem mais acessível, mais receptiva, especialmente aos jovens, né, que são, de fato, o grupo que a gente tem uma preocupação maior por conta desses índices aí de aumento, né, das infecções sexualmente transmissíveis. Perfeito. Já começo falando sobre... Acho muito interessante sua experiência, muito válida. Muito bom criar espaços como esse dentro do serviço de educação. O que eu vejo... um antecedente, né? Eu trabalho atualmente num polo de prevenção combinada, que a gente atua todos os dias, de 8 da manhã até 10 da noite, para além de dispensar medicações como PEP, PrEP, tratamento de algumas STs, mas também falar sobre saúde sexual, porque a gente entende que vai além de só dispensar a medicação, vai de toda uma conversa sobre saúde sexual, e que muitas vezes é o primeiro contato daquele jovem com esse tipo de conversa. E nem digo só do jovem, mas às vezes é um primeiro contato de uma abertura para a pessoa conseguir falar abertamente sobre as questões inerentes à saúde sexual dela ali, onde... Um caso recente que aconteceu, que eu atendi, né? Foi que um rapaz de 18 anos chegou relatando que estava usando tadalafila, por exemplo, porque todos os amigos dele ao redor dele estavam utilizando, e que se ele não utilizasse, e se por algum motivo ele tivesse algum problema com direção, a menina que ele tivesse tendo relação iria ficar chateada com ele e iria contar para outras meninas, ele não teria mais como ter relações sexuais durante um tempo, porque todo o vínculo de relações sociais dele estaria indisposto por conta dessa situação. Então isso causava uma ansiedade nele, fazendo com que ele necessitasse, e criava um ciclo de influência, que a resposta rápida da medicação, com a pessoa tendo 18 anos, seria uma resposta prática para ele. Então, se ele tivesse uma perspectiva anterior, trazendo um outro viés, entendendo que a ereção, todo esse aspecto de masculinidade, não seria necessariamente válido, pode ser trabalhado de outras formas, sem uma resposta rápida de uma medicação, entendendo de fato de onde que, se ele tiver na premissa de algum problema de ereção,
trabalhar essa questão de uma outra forma. Então, a gente teve todo um trabalho que, óbvio, em uma consulta só, era muito difícil de também desvincular de todas as questões antecedentes que ele tinha. Então, a gente trabalhou em questões de a cada 2 meses ele voltava para a gente conseguir trabalhar mais um pouquinho com relação a isso. A gente dispensou PrEP para ele, e aí criava essa vinculação dele com a equipe. A gente não tem um perfil de centralizar o cuidado, mas dependendo do caso da vulnerabilidade, a gente acaba retendo durante um tempo necessário para que ele consiga ter esse tipo de conversa. E que muitas das vezes, às vezes a pessoa nem busca lá PrEP ou PEP, às vezes a pessoa busca orientação, que é tão falha. Assim, que bom que existem experiências como a sua, mas que eu não vejo ela, infelizmente, na sua maioria. Não é comum, né, o professor como a Tabata fazer esse tipo de trabalho, até porque existe um medo muito grande disso na educação, reverberar para a comunidade escolar com um viés negativo. Sim. E aí, quando você fala, né, desse jovem que ele vem, né, com essa ansiedade que afeta a ereção, eu jogo aqui para a gente conversar se nesse momento, né, que o jovem está tão afetado assim, ele não está nem preocupado com camisinha, ele não está preocupado com IST, ele não tem esse histórico de conhecimento. Ele vai ali do que está no momento, né? A moda, as músicas falam muito da Tadalafila, a gente nem precisa de legenda hoje em dia para poder explicar o que é esse medicamento. Então, assim, para vocês, como fazer com que essa cultura da testagem seja assim, aderida por esses jovens e eles entenderem que existem ISTs tratáveis, existem ISTs curáveis e que é importante você fazer o teste para que você não dissemine, né, para outros parceiros, outras relações. Acho que principalmente nesse ponto é a gente primeiro acessar os locais de sociabilidade dessa população jovem. Porque a partir do momento que a gente acessa esses locais, seja em escolas, seja em movimentos, em festas, eu também sou voluntário de uma ONG, a qual a gente vai em locais de sociabilidade, principalmente LGBTs, para estar falando sobre questões de saúde sexual. Mas jovens são atravessados o tempo inteiro. Então, a gente sempre tenta apresentar e ali mostrar que qualquer coisa diferente que apareça no seu corpo, você pode recorrer ao serviço, à unidade básica de saúde. A gente tenta instrumentar aquele indivíduo para que ele tenha acesso, consiga ter acesso de uma forma rápida, precoce. E aproveitar ali, a gente também, graças aos autotestes que a gente tem agora pelo Ministério da Saúde, a gente consegue disponibilizar esses autotestes também, que é uma forma de melhorar. Tudo bem que a gente só tem um autoteste para o HIV, mas que a gente já começa um primeiro passo para que ele comece a se testar e sensibilizar ele que é válido uma periodicidade de se testar. Então, é trabalho de formiguinha, mas é um trabalho que a gente gosta muito de fazer. Sim, e complementar que a testagem rápida, ela realmente é rápida, né? O tempo de teste, ele dura 15 minutos, né? Então, vale a pena, não vai perder horas nesse atendimento. A gente tem uma sensibilização das equipes, das unidades básicas de saúde, de promover esse acesso mais facilitado e rápido, né? Aos pacientes, especialmente aos jovens, que chegam já com essa ansiedade para saber, sempre tem um atendimento ali mais priorizado. O teste é rápido. Nas principais unidades básicas de saúde, a gente encontra teste rápido para HIV, para sífilis, para hepatite B e para hepatite C, né? Tem outros testes também que a gente disponibiliza nas unidades de saúde, que é o teste para clamídia e gonococo, que também podem ser feitos. Eles não são tão rápidos, mas o resultado fica pronto em 1 semana, 15 dias, mas também tem acesso facilitado. Você chega, tão logo chega e a gente identifica essa necessidade de fazer o teste, né? Tem dúvida ou tá com algum sintoma, a gente faz esse teste no momento ali da consulta, né? Então, nas unidades a gente tem a disponibilidade desses testes e que é importante que essa informação seja disseminada, seja o mais falada possível, viralize, como é um termo super pautado agora nas redes sociais. Então, que essa informação viralize para que a gente consiga alcançar essa população, né, mais facilmente. E aí, complementando, né, sobre... O Marcos trouxe essa questão do uso o uso recreativo da tadalafila em pacientes jovens. A gente tem hoje... E
passando um pouquinho para falar dessa geração Z, né? A gente tem um perfil curioso da geração Z, né? Essa geração que nasceu aí no finalzinho dos anos 90 e experimentou aí os anos 2000, 2010, que a gente considera nativos digitais, já nasceram, né, com as informações circulando muito livremente na internet, acesso às redes sociais, acesso a computador, produtos eletrônicos com muita facilidade, né? A gente tem um perfil interessante que existe um medo muito grande desses cancelamentos, né, dessa cultura do cancelamento. Então, esse caso que o Marcos traz, um menino de 18 anos que faz uso da tadalafila por medo de, né, tem que pressionar para não ser mal falado, para isso não gerar uma falação entre os colegas de que ele não se desempenhou bem, não teve, né, uma boa performance com sua parceira, seu parceiro. Então, a gente tem uma geração que é marcada por esse evento, né, que é o evento do cancelamento. Então, isso molda muito o comportamento e algumas características dessa geração, né? Uma geração que também está marcada, por exemplo, por uma diferença de gênero muito forte, né? Algumas pesquisas recentes têm mostrado que, por exemplo, o feminismo tem crescido muito entre as mulheres jovens, né? E que o conservadorismo tem se crescido por outro lado, entre os homens jovens, né? Então, isso também molda esse comportamento, muitas vezes essa busca por informação, por atendimento, por práticas seguras e pela saúde, né? A gente pode conversar até um pouquinho agora sobre essa questão da geração Z, que é um assunto que me interessa, assim, e que é um contraponto, né? Quando a gente olha, assim, na linha do tempo, sob uma perspectiva, as gerações mais jovens, elas tendiam a um comportamento e uma predominância de ideias, de ideais mais progressistas. E a gente agora está vivenciando um outro lado, né? Exatamente. Crescendo muito essa questão do conservadorismo, muitas pautas reacionárias, né? Circulando entre jovens. Mas fui dar uma pesquisada sobre isso, porque é um assunto que me interessa, inclusive. Encontrei duas pesquisadoras muito bacanas, assim, brasileiras. Uma é a Beatriz Bessen, não sei se é exatamente assim que pronuncia o sobrenome dela, e a outra pesquisadora, a Beatriz, é da psicologia, e a Camila Rocha, que é uma cientista política, falando sobre essa tendência dos jovens, né? E aí elas contrapõe um pouco dessa questão do recorte de gênero, né? Mulheres, progressistas, homens, conservadores, jovens, né? Elas falam que, na verdade, não é bem assim. Que é muito complexo, né? O perfil desses jovens é muito complexo e não obedece muito a uma linearidade de pensamento. Então, a gente tem que se aprofundar e investir. Eu achei isso muito legal, que é a mensagem que fica, assim, dos textos que eu li sobre, das entrevistas dessas duas pesquisadoras, é de buscar as pontes, né? Então, assim, existem pontes e existem algumas pautas que são comuns, né? A essa população da geração Z, população jovem. Uma delas é a defesa dos direitos das minorias sexuais e reprodutivas, como a LGBT. A gente hoje vê que existe uma aceitação muito maior, né, à comunidade LGBT, uma visibilidade muito maior à comunidade LGBT. E eu acho que isso é uma ponte interessante, né, para o diálogo, para construir diálogo e para acessar também, né, entendendo que essas minorias sexuais, jovens dessas minorias sexuais estão, de fato, dentre a população que está sob o maior risco de se infectar com as infecções sexualmente transmissíveis, em especial aí o HIV, né? Apesar de ter toda a tecnologia, né, mas as classes que são mais vulnerabilizadas, elas não têm acesso, né? Ainda as tecnologias de PrEP e PrEP estão nas classes com mais acesso à informação, classe média alta. E falando sobre contraponto, aí eu gostaria de perguntar para a professora Tabata. A professora Rayane falou muito bem, né, sobre hoje o jovem, ele é da geração Z, ele cresceu com esse acesso à informação, ele tem esse livre acesso, mas apesar disso, ele chega ainda na sala de aula, ele chega ainda nos espaços de debate e acolhimento com dúvidas muito primárias. Sim, com certeza. Então, eu gostaria que
você falasse um pouquinho para a gente sobre essa experiência, porque às vezes, né, os poucos contatos que a gente tem sobre esse assunto, que ainda é muito difícil estar livremente nas escolas, os jovens ainda chegam com dúvidas assim que a gente fica, mas tem sites de busca, tem revistas, mas por quê? Eu acho que tem alguns pontos interessantes para a gente colocar aí. Eu acho que o primeiro é que tem um conflito de gerações, assim, né? Então, eu sou formada tem mais ou menos 15 anos e a minha formação não contemplava no currículo da academia educação sexual como uma disciplina obrigatória. Então, esse é um ponto, assim, a gente ainda tem universidades, cursos de graduação que não formam profissionais para falar sobre esse tema. E aí, se você não tem conhecimento sobre isso, como é que você aborda isso para colocar essa discussão em sala de aula de uma forma que seja, ao mesmo tempo, informativa, mas que seja leve, assim, de forma que eles consigam realmente trazer essas dúvidas, né? Eu acho que um outro ponto também, que eu acho que contempla muito o que vocês trouxeram, é que a mudança da nomenclatura de DST para IST foi muito importante. Então, e apesar disso, todos os anos que eu trabalho esses temas em sala de aula, eles ainda perguntam por que não é mais DST e por que é IST. Então, eu falo para eles, olha, a gente trabalha com essa nomenclatura de infecções porque são infecções que são tratáveis, que são que você precisa ter um cuidado, claro, né, desse tratamento, né, acompanhamento médico, mas que eles podem ser remissivos. Você tem uma outra perspectiva de cura ou de cuidado a partir dessa vivência do jovem quando é infectado, né? E eu acho que isso é muito importante, assim, eu trago sempre essa perspectiva para eles, porque para eles entenderem que não é algo que, tipo, houve contaminação, meu mundo caiu, assim, sabe? Então, inclusive, trazer essas discussões relacionadas com AIDS, né, com sífilis, e ter uma ideia de que, tipo, se olhem. Eu falo para eles muito assim, se olhem no espelho. Investiguem-se, porque se você está observando que tem alguma coisa um pouco diferente daquilo que você está acostumado a observar no seu corpo, é o momento de você procurar alguma ajuda, ou conversar com alguém, ou ir em alguma unidade básica de atendimento de saúde, porque a partir disso eles conseguem tentar retomar, né, esse cuidado individual. E aí eu sempre falo para ele assim, é um cuidado individual, mas que reverbera no coletivo também, né? Então, se você está se cuidando e você tem uma vida sexual ativa, esse seu cuidado também é um cuidado para com o outro, né? E, por último, o que eu fiquei pensando enquanto vocês estavam falando, né, do caso desse jovem, é, tipo, como que numa sociedade que a gente vive sempre muito pressionado a performar, como que eles têm acesso a essas medicações ou outras formas de tentar melhorar essa performance sem também esse conhecimento, assim, né? Sem entender quais são as consequências de você acessar, né? E aí tem uma questão de hipersexualização também, né? Eu acho que principalmente quando a gente trabalha com pessoas, com estudantes negros, assim, essa hipersexualização ela é quase que obrigatória, né? Nas relações afetivas, sexuais, e eu acho que é uma conversa que está, né, para a gente conversar com os alunos em sala de aula, é uma conversa que precisa se discutir saúde pública, mas aumentando esse escopo de conversa, tratando de autoestima, tratando de autocuidado, que é uma coisa que muitas vezes, por eles não terem o acesso, né, por eles não quererem, às vezes, acessar, ou não saberem como acessar essas unidades básicas, eles só não percebem, né, muitas vezes, a necessidade de ter esses cuidados, né? Então, acho que tem um pouco disso, e a falta de formação desses profissionais, muitas vezes, acaba sendo uma lacuna para essas conversas com esses jovens, entendeu? Então,
Eu fiquei ouvindo vocês falando e fiquei assim, tô mentalmente anotando várias coisas que eu, tipo, vou mudar algumas coisas, algumas formas de trazer essas informações para os meus estudantes, né? Porque ter um acesso à unidade básica nesses momentos é muito importante, né? Então, já agradeço aí. O assunto tá ótimo. Muito obrigado, mas nosso episódio já terminou. Você que nos acompanha, nós temos mais episódios pela frente. Acompanhe nossas redes. Fiquem com a gente. Muito obrigado a todos. Foi um prazer imenso falar sobre isso com vocês, sobre esse episódio, mas tem muito mais. Obrigadão. Até a próxima.